Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 8, por favor. Eu quero pedir aos líderes, da igreja que estão aqui, que depois do culto não se dispersem, para nós não perder tempo. A gente vai ter uma palavrinha, eu quero dar uma palavrinha a todos os irmãos, amém? Para não sair, não interter, porque senão depois fica tarde, fica ruim, tá bom? Daniel capítulo 1, versículo 8, amém? Por certo está aí no Data Show, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, eu escolhi assim esse versículo. Se eu falasse, Deus me deu esse versículo, não. Sabe, porque o que eu vou falar da parte de Deus para os irmãos é tão amplo, que há mais de 50 versículos, se eu quisesse usar, para aquilo que eu quero trazer para os irmãos, que eu quero continuar falando sobre posicionamento, amém? Só que eu quero falar sobre posicionamento e também sobre omissão, amém, irmãos? Que é duas opções, amém, queridos? Você pode ser omisso ou você pode se posicionar. Daniel também podia, e ele estava numa terra estranha, amém? Ele estava numa terra estranha, ele estava ferido, e não ferido fisicamente, ele estava ferido no seu espírito, na sua alma, emocionalmente, irmãos, porque ele tinha sido levado cativo. Experimenta alguém pegar você à força, tirar você da sua casa e te obrigar a viver num lugar que você não quer. Isso traz mágoas, isso traz feridas. Quando você se vê numa situação que você não queria estar, mas que você é obrigado a estar. Por exemplo, eu não vou muito longe não, um emprego. Imagina só a alegria do Éder todos os dias de manhã. Ele acordando para ir para o serviço, dá um beijo na Michele e fala, hoje vai estralar aquela enxada naquela roça, vem em mim, braquiara. É assim, Éder? Aí você chega em casa de tarde, magoado, frustrado. Por quê? Porque você sabe que você pode dar mais, você sabe que você tem capacidade para fazer algo maior do que isso, não é verdade? Não é desprezando e nem desfazendo, não. Vocês irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? É você está colocado numa situação, e outra coisa, não tem a ver com ganhar pouco, porque às vezes o cara está num lugar ganhando muito, mas está desse jeito também. É assim ou não é? Eu estou errado? Olha, eu vou citando mesmo, irmãos, aqui nós vamos lá, Moisés tem um emprego que muita gente queria ter, Moisés. Verdade ou mentira? Mas se você tivesse uma outra opção, o que você faria? Trocaria de emprego, irmão. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí é uma questão de quê? Uma questão de posicionamento. Você poderia ser omisso e fingir que está tudo bem, que está feliz da vida e fazer de conta. Mas não, o seu posicionamento leva você a dizer, Deus, abre outra porta. Deus, eu não quero. Deus, eu estou aqui, eu vou honrar isso aqui, eu vou cumprir com o meu horário, eu vou fazer o meu melhor, porque o fato de você não estar feliz lá, não impede você de fazer o seu melhor, impede? Isso faz parte do seu posicionamento e caráter, correto? Porque se você não faz seu serviço com excelência, no final do mês, no dia de receber, você não devia ir lá receber, não. Porque que o dinheiro te serve e o serviço não serve? Por mais pouco que seja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aleluia. Então eu quero falar aqui sobre omissão e posicionamento. Daniel não estava legal. Daniel, ele assistiu a sua família, a sua cidade. Irmãos, e tudo aqui me indica e leva e aponta que Daniel era apaixonado pelas coisas de Deus.
Irmãos, eu vejo Daniel como um vocacionado, mas não um vocacionado para ser pastor, um vocacionado para ser sacerdote, um vocacionado para o altar. Ele era um vocacionado para a política, para legislar, para trabalhar, né, nos órgãos públicos. E ele fez isso com uma maestria, irmão. Só que o fato disso, irmãos, não impedia ele de ter um vínculo muito forte com Deus. Amém? Então quando ele chega na Babilônia, e ele olha para aquilo tudo, coisa que ele nunca tinha visto na vida. A arquitetura babilônica era diferente da de Jerusalém, irmão. A Babilônia estava anos à frente na questão tecnológica. Ué, quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos? Onde já imaginou um negócio desse, irmão? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo, está lá. Então presta atenção, vocês estão comigo, irmão, naquilo que eu estou pregando aqui? Não se perde, não. Aí, irmão, Daniel está lá, ele começa a ver aquilo tudo, ai, que coisa linda, maravilhosa. Mas sabe o que o posicionamento faz? O posicionamento te protege das ilusões. Irmão, Daniel era um homem que ele não se posicionou na Babilônia, ele já foi para a Babilônia posicionado. Ele não deixou para se posicionar lá. Então eu fico imaginando aquela turma chegando, porque não foi só ele, nem só Sadraque, nem só Mesaque, nem só Abednego. Foi uma galera. E tudo gente da escola dele de Harvard de Jerusalém. Por quê? Porque era só elite. Você acha, irmão, que Nabucodonosor ia levar analfabeto, irmão? Ele mandou separar o melhor dos melhores. E outra coisa, não bastava ter nota 10 em tudo, não. Tinha que ser bonito, tinha que ser saudável, não podia ter dente podre, tinha que ter um físico bacana, porque a vaidade de Nabucodonosor era ter outros príncipes aos pés dele, para mostrar a sua grandeza. Amém? Então, eu fico imaginando aquela galera chegando, aqueles crentes meia boca que tinha lá em Jerusalém, já falando assim, eu vou arrebentar. Ah, foi de Deus o que aconteceu, foi Deus, irmão, isso é de Deus, foi Deus. E eu fico imaginando Daniel, irmão, sério, eu fico imaginando ele perto de Sadraque, porque tudo indica que eles já eram amigos, eles não se tornaram amigos lá na Babilônia. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte do grupo de estudo. Eu vou parafrasear, eu vou conjecturar, sei lá como é que é o nome que dá nisso, mas eu imagino que Daniel tinha uma célula, e Sadraque, Mesaque e Abednego frequentavam a célula de Daniel. Irmão, não está escrito isso na Bíblia, tá? Eu imagino, tá bom? Porque senão tem gente que falar, não, pastor, só estou dizendo que a amizade deles não começou ali. E eu imagino que chegando lá e vendo toda aquele glamour, aquela coisa, Daniel estava diante de 2 opções: omissão e dizer, se Deus não me quisesse aqui, Ele não tinha permitido tudo isso, né? Ou diante da opção de falar assim, não, eu estou fora de Jerusalém, mas não estou fora da presença de Deus. A Jerusalém física não está aqui, mas eu trago Jerusalém no meu coração. Se você levar a igreja, levar o seu Deus no seu coração, você pode entrar em qualquer lugar, por pior que seja. O lugar não vai entrar em você, porque está preenchido o seu coração. Não havia espaço para a Babilônia no coração de Daniel. Amém, pessoal? Sim ou não? E Daniel, então, ele se posiciona. E o fato dele ter se posicionado trouxe bênção para todo o povo que estava cativo na Babilônia. Sabe por quê? Porque Daniel nunca precisou legislar em causa própria. Ele nunca foi diante de Nabucodonosor. Ele nunca foi diante de Dário ou de Dario
ele nunca foi diante de Ciro para pedir um lote, para pedir um material de construção para reformar sua casa. Todas as vezes que Daniel entrava na presença desses homens, era para proteger o povo de Deus. Era para se colocar entre a sentença e o povo. E muitas das vezes ele colocou a cabeça dele na guilhotina. Porque posicionamento muitas das vezes vai fazer você ser o sacrifício. E ele muitas das vezes se apresentou como sacrifício. Só que assim, irmãos, quando uma pessoa é posicionada, o seu posicionamento toca o coração do outro. Ciro olhava, Dario orava, Nabucodonosor olhava e falava: gente, esse homem tem fé demais, esse homem ele não tem medo. Esse homem parece que ele não tem medo da morte. E você acha que Daniel não tinha medo, irmão? Claro que tinha. Só que o posicionamento, muitas das vezes, irmãos, vai nos fazer mover até em torno daquilo que nos amedronta. Quando uma pessoa tem... Você acha que uma pessoa não tem medo de perder o emprego? Mas o seu posicionamento, muitas das vezes, vai levar você a chegar lá no seu serviço e falar: patrão, o senhor está errado, o senhor está sendo injusto. Ou você tem a opção de ser omisso e falar: não, não é comigo, é com ela. A injustiça é com ela, eu não tenho nada com isso. Irmãos, Daniel, ele era tão posicionado, irmãos, que quando ele via um hebreu sendo injustiçado, o posicionamento dele levava ele na presença do rei e tomava as dores. Irmãos, para uma pessoa posicionada, não existe essa frase: eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Não é problema meu. Uma pessoa posicionada toma as dores. Ela fala: ai, sabe, falar isso, mas eu não quis falar nada não, porque, já viu? Isso é falta de posicionamento. Falta de posicionamento. Amém? Então, nós precisamos decidir qual vai ser a nossa decisão. Se vai ser omissão ou se vai ser um posicionamento. É claro, irmãos, que o posicionamento vai trazer conflitos. Entendeu? E o nosso problema é que nós não queremos conflito com ninguém. Só que o posicionamento, na maioria das vezes, presta atenção no que eu vou dizer, viu? Abre bem o seu ouvido. O posicionamento, muitas das vezes, vai colocar marido contra esposa. E isso não é pecado. Se for por um posicionamento justo, para cumprir a palavra de Deus, irmão. Ah, não, mas sabe o que é? Eu sei que a Bíblia fala para fazer outra coisa, mas eu não posso ficar contra meu marido. Eu não posso ficar contra minha esposa. Então você pode ficar contra Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ai, pastor, eu nem falei nada, sabe por quê? Para manter a paz. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu acho que vou ter que continuar essa palavra outro dia. Amém? Então, eu quero te chamar para observar uma história. Amém? Observe a história. Eu quero trazer aqui um exemplo. Bíblia. Porque, irmãos, eu cheguei numa conclusão seguinte: se você não der crédito na Bíblia, não tem nada que eu fale que vai te argumentar, que vai te mudar. Se eu te colocar uma situação bíblica, e você mesmo diante da palavra de Deus, você fala: ah, mas é desse jeito aí, mas eu não concordo. Não, então, meu irmão, para trás de mim, Satanás, que eu não te conheço. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma escola dominical lá no bairro Laranjeira, e entrou um camarada. E eu dando uma escola dominical e falando sobre a volta de Jesus, e o cara toda hora me questionando, toda hora. E eu, um obreiro novo, sou Fernando, sabe, cru, barriga verde. E eu entrando na do cara. De repente o Espírito Santo falou assim: pergunta para ele se ele crê na Bíblia. A pergunta que para quem é experiente tinha que ter feito essa pergunta: que hora?
No começo, na primeira indagação. Ah, meu irmão, antes de eu te responder, me responde uma pergunta. Você crê na Bíblia? Por quê? Porque o que eu vou usar com a pessoa não é meus argumentos, é o que está escrito. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, beleza, cara, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, eu prometo que eu não vou te fazer pergunta mais nenhuma. Ele pode falar, eu sei tudo. Brabo, irmão. Eu falei, você crê na Bíblia? Ele falou, não. Esse livro aí, que comedor de feijão que escreveu isso aí, igual eu. Eu falei, cara, eu sou um idiota, você está certo. Mas você não está certo do que você está falando. Você está certo, ele está discutindo comigo, um besta quadrado desse, discutindo com um cara que não crê no que eu creio. Então tchau, desculpa, vai com Deus. Gastei quase meia hora da minha aula, irmão, com um cara que não acredita na palavra. Aí eu te pergunto, eu tenho a missão de fazer alguém crer? Eu tenho a obrigação de convencer alguém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas eu era barriga verde. Por isso eu dou esse conselho, está lá no seu serviço, está lá, entrou em algum tipo de debate, a Bíblia manda não entrar nessas coisas. Mas se for uma coisa que não tiver como você fugir, pergunte, fala, meu irmão, deixa eu te falar, antes de nós entrar nesse assunto, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela não tem falhas? Aí se ele falar, eu creio, aí você apresenta a Bíblia. Agora, se ele não crê, o que vai adiantar seus argumentos? Amém, pessoal? Então, eu vou te apresentar aqui a Bíblia. E eu quero que você veja isso, né? E eu quero começar falando aqui, já tem meia hora que eu estou aqui, mas eu quero continuar falando aqui, né? Algo que agora sim o Senhor me apontou. Daniel, falei de Daniel o tempo todo e não estava nem nos meus planos na hora que eu subi aqui. Mas tá bom. Mas isso aqui o Senhor me apontou hoje, lá em casa, de uma forma extraordinária. Amém? O posicionamento que foi exigido da rainha Esther. Vocês já pararam? Quem aqui lê Bíblia sabe. Irmãos, eu não vou ficar lendo aqui, mas Esther capítulo 4, amém? Ela está bem tranquila lá no palácio, na câmara real, porque o rei naquela época, rei e rainha, eles não dormiam no mesmo quarto, irmão. Era quase assim, ó, a rainha tinha um palácio dela. Vocês estão entendendo, sim ou não? E o rei tinha um palácio dele. O dia que o rei estava carente, que ele queria um carinho e tal, ele mandava chamar a rainha. Pastor, e o dia que a rainha queria? Ela orava, hein? Senão ela fazia igual aquele pai da mãe do... Deixa pra lá. Vou contar a história aqui não. Mas assim, nem a rainha, ela tinha autorização para entrar na presença do rei sem ser chamada. Nem a rainha. E um belo dia ela está lá na suíte presidencial, porque imagina como que deveria ser. Tudo que a mulher queria, irmão Fernando, era só fazer assim, ó. Imagina. Tantas servas, tantos servos, roupa, imagina. Não, Jequiti, mas não usava Jequiti, quem usava eram as empregadas dela. Era Dolce & Gabbana, irmão. Entendeu? Era coisa assim, top dos top. Amém, irmãos? E ela está lá, de repente chega na mão dela um decreto. E nesse decreto, eu estou resumindo aqui, irmão, mas está lá, em Esther capítulo 4, a partir do versículo 8, tá? Está lá. Chega na mão dela um decreto, dizendo que quem quisesse matar um hebreu, ou fazer um hebreu escravo, a partir de tal data, poderia fazer. E tem mais. Segundo o decreto, o hebreu não poderia se defender. Tipo assim, você vem pegar minha casa, minha família, minhas coisas, eu com a espada na cintura,
não posso me defender. E isso chega diante dela. Amém, irmãos? Aí, irmãos, um dos seus servos fiéis foi chamado. E Esther pega, irmãos, e manda esse servo e até o seu tio Mardoqueu ou Mordecai e perguntar para ele: o que eu faço? Nós vamos, até eu estou incluída nisso. E aí ele volta com o recado. Olha o que Mardoqueu disse, isso aqui eu vou ter que ler. É Esther capítulo 4, versículo 13. Presta atenção na resposta que ela recebeu. Gente, eu queria conhecer esse cara. Olha o que ele responde para a sobrinha dele, rainha: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, que de todos os judeus só você vai escapar. Não pense isso. Olha o que ele fala aqui, irmãos, isso que me emocionou lá em cima, que eu... Ele diz assim: Esther, se você ficar calada nessa hora, o escape e o socorro vai vir de outra forma. Porque Deus tem um plano na nossa vida. Mas quem sabe, minhas filhas, se não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição. Se posiciona. Eu vejo Deus pegando crentes e colocando em lugares, irmãos. E na hora que Deus precisa que eles se manifestem, eles se escondem. Eu vejo Deus abençoando financeiramente crentes, irmãos. Eu vejo Deus colocando bênçãos na mão. Mas na hora que a igreja chama, irmãos, ele murmura. Está pedindo demais. Eu ajudo ali, eu ajudo lá. Está pedindo muito. Deixa eu te dar uma palavra. Livramento de Deus, provisão de Deus, suprimento de Deus vai vir. Deus está te dando a oportunidade de fazer parte disso. Mas se você não quiser, assim diz o Senhor, Ele vai levantar outros que queiram. Irmãos, Mardoqueu está dizendo para ela: se posiciona. Se você não fizer, se posiciona. Olha o que ele diz para ela: não é porque você é rainha vai sobrar só você. Se você não se posicionar, o livramento vai vir, mas você e a sua família vai morrer. Por quê? Por causa da omissão. Deixa eu te dar uma palavra. Omissão mata. Omissão condena. Omissão expõe. Aí sabe o que Esther faz, irmão? Então Esther mandou a resposta para o seu tio Mardoqueu. Olha a resposta. A resposta que Deus espera de uma igreja. Meu tio, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Porque eu e as minhas criadas também jejuaremos com vocês. Depois disso, o problema não é quer resolver as coisas sem passar 3 dias e 3 noites na presença de Deus. Aí a gente saca da espada e sai querendo cortar a cabeça de todo mundo, irmão. Resolvendo a nossa justiça própria, o nosso ódio, a nossa raiva. Já pensou se Jesus for usar com a gente a mesma medida que a gente usa com os outros?
nós jejuaremos com vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E aí ela encerra com essa frase: se tiver que morrer, morrerei. Esse é o posicionamento que traz livramento. Este é o posicionamento que muda a nossa história. Se eu tiver que morrer, sabe qual que é o nosso problema? A gente geralmente quer ver o outro morto. Mas deixa eu te dar uma palavra. Se eu tiver que morrer para ver essa obra pronta, eu estou pronto para morrer. Falei para a Dana esses dias junto, ver tudo que está aqui em casa que eu posso vender para doar para a igreja, tudo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, irmão, mas eu não vou matar ninguém. Tudo que eu estou te falando, eu vou repetir. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou matar ninguém. Sabe, irmãos, o que Esther fez? Mesmo sendo antes de Cristo, ela seguiu o modelo de Jesus. Ela se ofertou como sacrifício. Por causa do povo. É o mínimo que Deus espera de uma igreja. Porque a Esther é um tipo de igreja. Uma igreja que se apresenta. Uma igreja intercessora. Uma igreja sacrificial. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós podemos fazer algo de bom, quando nós podemos nos posicionar, seja através de palavra, através de atitude, e não fazemos, nós estamos sendo omissos. Amém? Cada vez vai ser mais exigido de nós que nós tenhamos uma postura cristã. Amém? Nós vamos ter que ter postura. Irmãos, a Bíblia diz que a terra, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe como esses filhos vão se manifestar? Não é fazendo girocóptero na igreja, não é falando língua estranha na igreja, não, a igreja vai se manifestar através de um posicionamento. Nós somos contra ideologia de gênero, nós somos contra pedofilia, nós somos contra aborto, nós somos contra divórcio, posicionamento. Mas aí alguém pergunta e a gente olha em volta e vê assim, deixa eu ver, meu posicionamento vai de acordo com as pessoas que estão perto de mim. Deixa eu ver se esse posicionamento meu coloca em risco o meu cargo, se esse posicionamento coloca em risco o meu emprego. Se você pensa assim, você não é uma pessoa posicionada, você é uma pessoa hipócrita. Imagina o Daniel, irmão, voltando o Daniel de novo. Não pode orar a outro Deus. Daniel todos os dias já tinha o hábito, 3 vezes ao dia, de abrir a janela para o lado de Jerusalém e orar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Daniel não podia fechar a janela para orar? Para evitar. Sabe o que é? Está todo mundo rezando, Maria. Para evitar, eu não estou junto. Cuidado, meu irmão. Sabe como é que é, né, pastor? Lá no serviço, para mim não parecer que eu sou melhor do que os outros, aí eu faço. Daniel, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se ele fecha a janela e ora, era pecado? Deus ia ouvir a oração de Daniel? Então por que ele não fechou a janela? Porque ele era um homem posicionado. Ele sabia que se ele estava na Babilônia, foi Deus que pôs ele lá. Se você não tiver certeza que foi Deus que pôs você nesse trabalho, se você não tiver certeza que foi Deus que te deu essa autoridade, se você não tiver convicção, sabe o que você vai fazer? Você vai negociar seus posicionamentos. Você vai se posicionar de acordo com aquele que pagar melhor. Me falta tempo aqui para falar de Davi. Nós falamos na escola dominical, posicionamento de Davi.
né? Para quem estava aqui lembra, né? Se colocou ali: tu vens a mim com lança e escudo, eu vou até a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Ele estava dizendo aonde ele estava posicionado. Amém? E eu poderia falar aqui também, mas meu tempo já acabou, sobre Raabe. Raabe talvez seja o melhor modelo de posicionamento hoje. Talvez melhor do que Daniel. Talvez melhor do que Esther. Porque quem era Raabe perto de Esther? Esther, por pior que fosse, ela tinha uma proteção. Ela tinha um status. Poucas pessoas ousavam a... Mas quem era Raabe? Uma prostituta. E pior, aonde Raabe morava, aonde estava construída a casa de Raabe? Em cima do muro de Jericó. Ela tinha uma visão privilegiada. Lá de cima do muro ela via de dentro e ela via de fora. Então, de acordo com a circunstância, ora ela estava dentro, ora ela estava fora. E durante o tempo, sabe o que é ficar em cima do muro? Se ficar em cima do muro significa falta de posicionamento. Sabe o que isso ocasionou para ela? Uma vida de prostituição. E o que é uma pessoa prostituta? Repita comigo: aquele que se vende. Toda pessoa que está em cima do muro, que não é posicionada, ela se vende. Se vende por uma amizade, se vende por uma noite de sexo, se vende por uma bebida, se vende por um emprego, se vende por um cargo. Estão entendendo isso ou não, pessoal? Então a vida dela toda ali em cima daquele muro levou ela a uma vida de prostituição. Mas chega um momento que ela teve que se posicionar. Foi no dia que 2 homens, bateu na porta dela. Amém? Ela teve que ter um posicionamento diferente. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe mágica para mudar de vida. E muitos crentes querem uma mágica para mudar de vida. Por isso fazem campanha. Por isso é o envelope disso, é a fitinha daquilo. Por isso é o sal grosso, não sei do que. Não existe mágica para mudar de vida. O que muda a vida da pessoa é fazer uma decisão, é ter um posicionamento. Tem muita gente frustrada comigo, porque acha que eu vou fazer uma oração forte, porque acha que eu vou dar um óleo ungido, que acha que eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou resolver seu problema. Não existe passe de mágica para mudar de vida. Existe posicionamentos. Um dia eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu não aguento mais essa vida de droga, eu não aguento mais essa vida de prostituição, eu não aguento mais essa vida, ou o Senhor me muda ou o Senhor me mata. Chega. Sabe, irmãos, posicionamento. Posicionamento. Amém. Temos que nos posicionar. Amém. Agora olha para você ver. Deus prepara seu povo para levar ele para a terra prometida. Amém. Mas sabe o que é interessante, irmão? Israel só foi ter exército, só foi ter um exército oficial, amém? Só no reinado de Davi. Um exército que foi oficializado. Até quando Saul foi chamado para ser rei, não havia um exército. As tribos se juntaram ali, irmão. E sabe aquele negócio que não teve um treinamento, não teve uma escola militar? Israel nunca teve isso não. Israel foi ter isso oficialmente quando Davi se tornou rei. E aí Davi organizou um exército. Mas não tinha.
Amém? Então eu pergunto, se Israel não tinha um exército, estava lá Josué, com um bando de homens, agricultores, fazedores de tijolo, que tinha saído de Israel, do Egito, do que Raabe tinha medo? Do que ela tinha medo? Sabe, irmãos, por que o povo de Israel se tornou temido? E Raabe fala assim, ó, nós temos ouvido o que tem acontecido, o que esse povo tem feito. Aí eu falo assim, gente, mas por que esse povo foi assim tão vitorioso e todo mundo, todas as nações tinham medo? Porque era um povo, não era um exército, não sabia manejar espada, não eram bons na guerra, mas eram pessoas posicionadas que estavam dispostas a não morrer à toa. Então quando eles chegavam num lugar, irmão, tipo assim, fugir, recuar, correr não era uma opção. Eles tinham sangue nos olhos. O povo de Israel era tão posicionado, irmão, que quando eles iam para cima, era para matar ou para morrer. Amém? E esse povo posicionado venceu. E agora chega ali, ela tem que tomar uma decisão. E eu estava comentando hoje lá em casa com a Dani. Hoje eu descobri por que Deus destruiu Jericó. Jericó, irmãos, era um centro pecaminoso, mas não foi por causa do pecado. Deus não destruiu Jericó por causa do pecado, irmão. Sabe por que Deus destruiu Jericó? Porque Jericó se colocou no caminho da promessa. Antes de guerrear, foi mandado mensageiros até o rei de Jericó, dizendo o que para ele? Abre os seus portões para o nosso povo passar no meio. Lê lá, irmão. Nós só queremos passar. E o rei de Jericó falou, não passa. Ele confiava demais naquelas muralhas, não passa. Mas o povo precisava passar ali para chegar em Canaã. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus vai derrubar tudo aquilo que se colocar entre você e a sua promessa. Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser patrão, pode ser quem for. Jó diz assim que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jericó foi destruída, irmão, e amaldiçoada. Tanto que Deus diz, ai daquele que reedificar Jericó. Por quê? Por causa dos pecados? Não. Por causa que se colocou como uma pedra de tropeço. Deixa eu te falar uma coisa, para nós encerrar aqui. Eu tinha muito mais coisa, mas isso nós vamos para a mesa depois, vamos. Deus tem uma promessa para essa obra. Eu não vim para cá me aventurar a ser pastor. Eu tinha outras propostas, o Senhor me trouxe para cá. E o Senhor tem uma promessa para você. E eu libero essa palavra com temor e tremor. Ai daquele que se colocar como pedra de tropeço entre a manancial e a promessa que Deus tem. E isso aqui não estou lançando maldição, eu estou trazendo uma palavra. Porque foi por isso que as muralhas de Jericó caíram. Eles poderiam ter aberto as portas, eles poderiam ter contribuído para que Israel cumprisse a promessa. Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Você entendeu o que eu estou falando aqui, irmão? Não estou rogando praga em ninguém, estou pregando a palavra. Jericó, ela se colocou como empecilho e como barreira para que Israel não alcançasse a promessa. Nós temos promessa. Eu tenho promessa de Deus. Por isso eu nem oro para aqueles que se levantam contra mim, porque não precisa. Tudo aquilo que se coloca entre você e a promessa que Deus tem para a sua vida, como empecilho e como impedimento, cai. Amém? Então, eu digo para você, Raabe se posicionou. E você? O que está esperando? A palavra de Deus em Romanos 12, 21 diz: não deixe de vencer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Vou te falar, mal não vence mal, mal aumenta o mal. A única coisa capaz de vencer o mal é o bem. Se posicione. Se posicione. Que nós sejamos como Daniel, que nós sejamos como Davi, que nós sejamos como Esther, que nós sejamos como Raabe. Pratique o bem e assuma o seu lugar na história de Deus para essa cidade. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, irmão, tenho uma vontade de fazer um apelo, mas eu não vou fazer para não ficar decepcionado. Que a minha vontade era falar assim: olha, todos os posicionados vêm aqui para frente. Eu não vou fazer não, sabe? Porque senão eu sei que eu vou ficar triste, vou ficar frustrado. Então eu não vou fazer. Mas você que é uma pessoa posicionada, se você é posicionada, a última pessoa que você pensa é em você. Se você é uma pessoa posicionada, todas as vezes que você se movimenta no seu posicionamento, é para abençoar alguém, é para socorrer alguém, é para ajudar alguém. Um verdadeiro posicionado, ele não legisla em causa própria. O verdadeiro posicionado, ele tem convicção que se o Pai é nosso, o pão também é nosso. E se você ainda não notou isso, eu sou uma pessoa posicionada. E eu só faço aquilo que me traz paz para o meu coração. Então eu quero te chamar nessa noite a curvar sua cabeça. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou te entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. E a fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez me dar, Senhor, o alimento para pôr na mesa. Senhor, eu não posso convencer ninguém a comer dessa comida, mas eu coloquei na mesa, Senhor, o cardápio que o Senhor mandou. Senhor, eu te peço nessa noite, perdoa, Senhor, as nossas inconstâncias, perdoa, Senhor, as nossas dúvidas, mas, Senhor, nos fortalece para que nós sejamos posicionados, que nós não venhamos, Senhor, sentir culpa por nos posicionar,
Que nós, Senhor, não venhamos, ó Deus, nos sentir oprimidos, Senhor, porque tivemos que nos posicionar. E ainda, Senhor, que este posicionamento possa ter nos custado, Senhor, algum relacionamento, alguma amizade, um emprego. Senhor, não nos deixa, Senhor, negociá-los. Ainda, Senhor, que a nossa vida venha correr risco. Ainda, Senhor, que nós sejamos ameaçados pelo inferno. Que nós possamos andar na posição do apóstolo Paulo. Para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Nós possamos, ó Deus, cumprir o chamado do Senhor, como Josué, quando o Senhor disse: não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que nós possamos estar posicionados e que nós não venhamos, ó Deus, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos caminhar dentro do chamado do Senhor. Guarda nosso coração, Senhor. Guarda nosso coração da influência do pecado. Guarda o nosso coração, ó Deus amado, da justiça própria. Guarda o nosso coração da vingança. Guarda o nosso coração, Senhor, ó Deus amado, de não agir com amor e nem com misericórdia. Que nós possamos guardar essa palavra que hoje nós recebemos. E que nós possamos ter um particular com o Senhor. E que nós possamos assumir, Senhor, esse posicionamento. Que nós possamos assumir esse lugar do Senhor, em nome de Jesus. Porque o céu é dos posicionados. E nós queremos ir para o céu. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, qual que é o entendimento que eu aprendi? Que Deus nos chamou para ser um farol nessa cidade. E você sabe qual que é a função do farol, irmão? Sabe? O farol é para orientar os navios, para que ele não bata nas pedras. Agora, é muito lindo isso, né? Só que todo farol é solitário. É o preço que a gente paga, às vezes, para ser luz na vida dos outros. Então que você seja um farol, sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Cadê os negócios do... Já lá ia esquecendo, irmão. Irmãos, deixa eu falar aqui rapidinho aqui, ó. 1 minuto só. Eu já passei, a minha ideia hoje é terminar o culto 8h30, viu? Só para vocês verem como que eu estou no controle. Irmãos, está aqui na minha mão aqui, ó. 100 não, deixa eu tirar aqui. 3, deu. 97 ingresso para nosso almoço, que é a feijoada de domingo. Que é o almoço que a gente está fazendo para concretar, terminar aqui o nosso refeitório. Eu ontem falei com os meninos que estavam comigo, que se cada um pegar 3 aqui e vender para os seus amigos, para os seus colegas, não vai apertar a igreja, não vai tirar do seu, não... Talvez fale assim: pastor, eu não tenho como comprar, mas você pode ajudar a vender. Então eu gostaria de pedir a você que me ajudasse, que ajudasse a gente. Eu não gostaria hoje que saísse, que nenhum desse aqui sobrasse. Nós temos condição para isso. Amém? Então eu quero te pedir, eu vou pedir o Guilherme para descer aqui. Para descer aqui não, eu não vou pedir para vir aqui na frente, não é para a porta lá. E você vai pegar com o Guilherme, eu já peguei 3, viu, Guilherme? Os meus 3 já estão aqui. Quer dar algum recado? Não? Tá tudo em ordem? Tá esperando a sábado ter um mutirão, né, Michel? 7 horas.
E eu estou pedindo, eu nunca pedi isso, vou pedir hoje. Irmão Sebastião, se o senhor puder matar o serviço e vir estar com a gente, a sua presença vai me alegrar muito. Os irmãos aqui que nunca vieram, se puder vir, se estiver de folga, Adriano. Sei que tá, trabalhei a noite inteira. Vem cá encher nosso saco, Adriano. Por favor, a sua presença, é sério, você é muito importante para nós. Vem cá ajudar nós aqui, ainda que você fique aqui enrolando aqui um pouco, depois você vai embora. Vem, Adriano, você faz parte disso aqui. Os irmãos, os moços aí, Tiago, né? Que tiver disponível, o Lucas voltou agora de férias, vai trabalhar de dia e de noite, coitado. Tá lascado. Mas se tiver uma folguinha, vem pra cá. Eu garanto que se vocês vier, vocês vão ver uma cena. Você vai ver o Michel sentar no chão e bater palma com os pés. De alegria. Vai ou não vai, Michel, ficar alegre? Então, eu estou fazendo esse apelo. Vem ajudar. Amém? Porque nós queremos até no próximo sábado já estar com o contrapiso pronto, né, Michel? No próximo sábado. E esses almoços aqui estão ajudando muito. Amém? O passado ajudou, né? E esse vai ajudar muito. Os meus 3 já estão aqui. E você, por favor, faça isso lá e nos ajude. Chegue lá, já pega os seus 3. Amém? E vê se acerta com a gente. Assim que for vender, não precisa ficar esperando, né? Já passa lá, já pegou o dinheiro, já passa pro Guilherme. Amém, irmãos? Vai ajudar nós, Tassiano? Lá no seu serviço, lá você vai falar assim, vocês compram, senão não converso com vocês mais. Tô brincando, faz isso não, viu? Viu? Você também lá no seu serviço, lá o povo lá é assim, eu sei, o seu patrão. Você mesmo, Maria Fernanda. Você chega lá e fala para ele assim, ó, Braguinha, meu pastor falou assim que você é ó. Prova que não é e compra esses 3 aqui. Que eu vou falar lá no púlpito da igreja. Tá? Amém, pessoal? Que Deus abençoe a nossa querida Dailma, né, o João Gabriel, o Giovanni. Que Deus abençoe todos vocês. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre todo Israel de Deus. Todos digam, vão em paz. Sexta-feira tem mesa dos jovens lá na minha casa, cura interior, estamos falando. Amanhã tem os adolescentes 18h30.